Nessa aula a gente vai falar sobre vetores. É um conceito fundamental nas linguagens de programação e que permite a gente resolver alguns problemas que até agora a gente não saberia como tratar. Para quem quiser acompanhar por alguma referência que explique com mais detalhes, os dois livros que a gente está usando nesse curso são úteis, tanto o Deitel e Deitel quanto o Damas. Aqui estão as páginas que a gente está tratando nesse começo da apresentação sobre vetores. E para ilustrar isso que eu falei agora, de que a gente pode começar a resolver alguns problemas que anteriormente seriam mais difíceis, eu estou propondo para vocês essa situação em que a gente vai tentar calcular, a gente vai pedir para o usuário digitar três números, x, y e z, e a gente vai calcular a média entre esses três números e escrever na tela a média entre x, y e z é o valor da média m. Bom, a gente pode resolver isso sem muitas dificuldades. A gente declara variáveis para todo mundo, né? x, y, z e m. Pede para o usuário digitar os valores dos três números. Usa o scanf para ler os três valores digitados. Eu estou usando variáveis do tipo float. Então, na hora que eu somar três variáveis do tipo float, a soma vai ser do tipo float também. Na hora que eu dividir por um inteiro, na hora que eu dividir por um inteiro, ela vai continuar sendo do tipo float, então esse resultado vai dar um número com as casas depois da vírgula. E aí eu tenho as variáveis x, y, z para escrever que a média entre x, y e z é o que quer que seja. Então, se a gente rodar o nosso programinha usando, por exemplo, valores, por exemplo, a média entre 2, 2 e 3, que vai dar fracionária entre 2 e 3, e a gente vai ter a frase, a média entre 2, 2 e 3 é 2,33. A gente então conseguiu escrever essa frase completa, essa frase com os três números que o usuário digitou e também a média final entre eles. Sucesso. Se a gente quisesse, aqui está o código, só para vocês terem depois a referência. Se a gente quisesse generalizar isso para 5 números, a média entre 5 números, então agora x, y, w, z e t. Como é que a gente pode generalizar isso? Bom, é só a gente criar mais variáveis. Então a gente pode criar variáveis x, y, w, z e t, etc. E a lógica continua mais ou menos a mesma. Lê todas as variáveis, soma todo mundo, divide por 5 agora, e depois faz o nosso printf. E se a gente quisesse generalizar um pouco mais? Se a gente quisesse fazer um caso em que a gente vai primeiro perguntar para o usuário um certo número n, de quantos números esse usuário vai digitar, e depois a gente vai calcular a média. Bom, para fazer isso, uma das formas possíveis, a forma que a gente conhece até agora, é a que está nesse código daqui. Então a gente vai declarar uma variável n para salvar essa informação de quantos números vão ser digitados. A gente vai criar uma variável do tipo float para soma. Então agora a gente vai usar aquela ideia de acumuladores para cada um dos números que o usuário digitar, a gente vai somando nessa variável soma. Então primeiro o usuário vai imputar a quantidade de números n, nessa variável inteira, a nossa variável soma é inicializada com 0, e aí, para cada número, desde 1 até n, então menor ou igual, para a gente garantir que a gente vai ter exatamente n números sendo digitados, a gente escreve na tela, digite o próximo número, leia o número que o usuário digitou e adiciona esse número que o usuário digitou na variável soma. Depois que a gente repetiu esse processo por n vezes, a gente pode dar um print, a gente pode calcular a média primeiro, claro, e depois dar um print do valor obtido. Então, se a gente for testar esse programinha, o que a gente vai ter é exatamente o mesmo resultado de antes. Então, se eu fizer a média de três números, entre o número 2, o número 2 e o número 3, eu vou ter que a média entre eles é 2,33, como tinha dado anteriormente, óbvio. Mas eu não consegui escrever a média entre 2, 2 e 3 é 2,33. Porque a variável soma, ela é um acumulador no bom sentido, de que ela vai guardando os valores que a gente vai digitando, mas ela guarda a soma de todos eles, ela não guarda cada um dos valores individuais.
Então, a gente pode pensar que essa nossa solução é só um parcial, ela não é uma solução completa, porque a gente perdeu a informação sobre cada um dos números x1, x2 até xn que o usuário digitou. E uma das formas da gente resolver isso é trabalhar com vetores, que eles permitem então que a gente armazene um conjunto de variáveis. E aqui eu estou dando um destaque na palavra conjunto, porque por enquanto a gente pode pensar nos vetores muito mais como um conjunto de coisas do que como um vetor no sentido matemático. O vetor no sentido matemático a gente já pensa em várias outras coisas, a gente já pensa em geometria, a gente já pensa em produto escalar, a gente pensa em outras relações que não são o que a gente vai usar agora. O que a gente vai usar do conceito de vetor é que o vetor é um conjunto de números. Então, esse vetor 10, menos 15 e 30, a gente vai pensar que eles são os três números, ele é composto pelos três números 10, menos 15 e 30, agrupados. Da mesma forma que esse vetor U é composto por esses 5 números agrupados. O nome em inglês para vetor, se vocês forem consultar a literatura em inglês, é array. Então eles nem usam vector para esse tipo de situação, eles usam array, que também tem a ver com essa ideia de conjunto, de guardar um conjunto de coisas e não tanto o vetor da geometria. Um detalhe na linguagem C é que os nossos conjuntos de variáveis têm que ser do mesmo tipo. Então, ou é um conjunto de variáveis do tipo inteiro, um conjunto de variáveis do tipo double, um conjunto de variáveis do tipo float, mas é sempre um conjunto de variáveis do mesmo tipo. E para insistir nessa coisa de que ele é só um conjunto de variáveis, em linguagem C a gente não se preocupa se é um vetor em pé ou um vetor deitado, ou seja, um vetor linha ou vetor coluna. Em MATLAB, em Salab, a gente tem essa noção mais claramente de um vetor mais geométrico. Mas em C, o vetor é simplesmente essa lista de posições, essa lista de elementos, todos guardados de uma forma organizada. E a forma que organiza o agrupamento dos vetores é baseado na posição. Então a gente pode pensar num vetor em programação como um conjunto de casinhas, em que a primeira casinha é a casinha de posição 0. E isso é uma coisa que confunde a gente quando a gente está começando a aprender, porque a gente naturalmente começa a contar as coisas do número 1, mas tem algumas vantagens da gente começar a contar do zero, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não nesse vídeo, mas no futuro. Então, em linguagem C, a gente sempre começa a contar do zero. Em outras linguagens também isso pode variar. Algumas começam do zero, outras não. Mas, por enquanto, mantenham isso em mente. A gente começa do zero. E aí, um dos efeitos colaterais de começar do zero é que se a gente tem um vetor com 3 elementos, mas a primeira posição é a posição 0, a última posição, a terceira posição, vai ser, na verdade, a posição de índice número 2. Então aqui você começa a sentir essa diferença entre o que é mais intuitivo, essa é a terceira casinha, mas na verdade ela é o V2, não o V3. O V3 não está nem definido, se esse vetor só tem 3 elementos, só vai existir V0, V1 e V2. Da mesma forma, o nosso vetor U, o vetor do slide anterior, ele vai ser um vetor de 5 elementos. Então, se ele é um vetor de 5 elementos, começando em 0, o último elemento dele vai ser a posição número 4. Então, lembrem-se sempre, sempre, sempre disso. A primeira posição é a posição de número 0 em linguagem C. Com relação aos tipos das variáveis, eu falei para vocês que os vetores em linguagem C são conjuntos de variáveis do mesmo tipo. Então, se a gente tem um vetor que os números são 10, menos 15 e 30, esse vai ser um vetor de inteiros. Então, a gente cria um vetor de inteiros dessa forma. Int, a mesma palavra-chave de sempre para os inteiros, o nome v, o nome que a gente está dando para o vetor, e aí, entre colchetes, não é chaves, não é parênteses, é colchete, é o reto na lateral. Entre colchetes, a gente escreve o número 3. E essa aqui é outra fonte de confusão, porque a gente escreve aqui entre colchetes o número de elementos que esse vetor vai ter. Mas, lembrando sempre que a nossa contagem começa em 0, se esse vetor tem 3 inteiros, os elementos dele vão ser V0, V1 e V2.
mas, de toda forma, a gente declara ele inicialmente como V3, porque a gente aqui, na declaração, fala quantos são os elementos e não a posição desses elementos. Quando a gente for criar a nossa variável do tipo double, a nossa variável u, ela precisa ser de um outro tipo, porque a gente tem alguns números que são inteiros, alguns números que não são inteiros, mas a gente precisa de um tipo que consiga armazenar todos eles. Então a gente poderia usar até um tipo float, também daria certo, mas aqui eu estou criando com um tipo double. Tá? Só essa preocupação de que o tipo tem que ser uniforme, um tipo que consiga guardar todas as variáveis, todos os valores que você vai digitar naquela variável. De novo a mesma coisa, é um vetor de 5 elementos, então o 5 fica aqui entre colchetes, e essa é uma forma alternativa da gente criar um vetor. Ao invés de fazer como a gente fez aqui, em que aqui a sintaxe é a primeira casinha recebe 10, a segunda casinha recebe menos 15, a terceira casinha recebe 30. Aqui não, aqui a gente usa uma ideia de lista, uma ideia de escrever todos os valores de uma só vez, e aqui a diferença é que isso aqui é uma chave. Então a gente está abrindo e fechando chaves para dizer essa lista de elementos que vão estar dentro do vetor. Para a gente terminar isso aqui, a gente pode acessar os elementos de um vetor usando um printf. Então eu vou mostrar aqui no código para vocês. Esse aqui é o mesmo código de antes, então aqui no começo do código a gente está colocando V0 recebe 10. V0 recebe 10, coloca o valor 10 na casa V0. Se eu quiser acessar o valor que está nessa casa V0, esse V0 se comporta como se fosse uma variável. V1 é outra variável, V2 é uma terceira variável, e elas são variáveis do tipo inteiro, porque eu declarei o meu vetor como do tipo inteiro. Então, na hora de usar o printf, eu vou colocar %d, 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 e substituir cada um desses elementos pela variável que me interessa. Então, o colchete aqui ele é usado de algumas formas diferentes. Ele é usado, primeiro, quando você fala quantos elementos tem no vetor. Ele pode ser usado dessa forma. V0 recebe alguma coisa para colocar o valor que você quiser numa determinada casinha. E se não tiver o igual, você está só chamando a variável. Você está só perguntando qual é o valor que ela tem em cada momento. E a coisa pode ser um pouquinho mais sofisticada se a gente pensar no nosso vetor u, que tem 5 elementos. Eu posso fazer um loop. Então eu posso criar um contador i, que vai de 0 até 5, mas ele não chega no 5, percebe que aqui está menor, estritamente menor. Então ele vai assumir valores 0, 1, 2, 3 e 4, e parar no 4. E aí, para cada valor de i, eu vou escrever, então, %d, porque a variável i é uma variável inteira, mais porcentagem f, porque o meu vetor é um vetor de variáveis do tipo double. Então, u posição i, vetor u posição i, é uma variável do tipo double. Se a gente rodar esse programa, ele vai então escrever na tela automaticamente todos os valores dos dois vetores. Os elementos do vetor v, que são inteiros, vão estar escritos dessa forma. Os elementos do vetor u vão estar escritos de acordo com o loop que a gente criou. Então, a gente vai escrever o valor da variável i e o valor do vetor, do u de i, acessando cada um deles de uma vez. Então é super comum, quando a gente está lidando com vetores, a gente fazer esse tipo de for, e é muito mais fácil fazer com um for, porque você sabe que começa do zero, você sabe aonde que termina, você vai incrementando de um em um, então não tem sentido você querer usar um while numa situação dessa, de acessar elementos de um vetor. E aqui a gente está só escrevendo na tela, mas óbvio que a gente conseguiria fazer também operações mais complexas com os elementos de um vetor. Da mesma forma que a gente, misturando um pouquinho aqui o que a gente fez anteriormente, que a gente usou um loop for para ver os valores de um vetor, mas a gente tinha colocado com essa sintaxe, V0 recebe alguma coisa, a gente pode misturar as duas coisas e a gente pode usar um loop for para fazer a inicialização de um vetor. Se eu tiver um vetor muito grande, por exemplo, um vetor com 100 números inteiros, em que eu quero escrever os 100 primeiros números pares,
ou um vetor que eu quero escrever 100 vezes o número 1. Você fazer isso com uma lista seria meio repetitivo e não seria a forma mais inteligente. Então você pode usar os comandos da linguagem para fazer a repetição. Por exemplo, um comando for para fazer o loop. E aí a sintaxe de colchetes, nome do vetor, colchete, posição, continua valendo. O que esse código está fazendo? O meu vetor, que eu chamei de uns, na primeira iteração vai ser o vetor chamado uns, casinha 0, recebe o valor 1. Casinha 1 recebe o valor 1. Casinha 2 recebe o valor 1. E assim sucessivamente para cada uma das casinhas até 99. Lembrando, a gente começa em 0, a gente não inclui o 100, para que a gente tenha exatamente 100 elementos. O vetor de números pares eu posso fazer 2 vezes i. Então, na primeira iteração, ele vai colocar o valor 0, depois vai colocar o valor 2, depois o valor 4, porque é sempre o dobro do contador. E então, dessa forma, a gente atribui para cada uma das casinhas do vetor, a gente atribui um valor diferente em cada iteração. Essa é a forma de você criar vetores, de inicializar vetores com um número grande de elementos. Só para deixar bastante claro aqui os termos técnicos, criar o vetor é essa etapa em que você está declarando. E o que a gente está fazendo aqui é inicialização, é colocar valores, inicializar, é colocar valores iniciais para cada um dos vetores. Cada um dos elementos do vetor, perdão. Um cuidado que a gente tem que tomar nessa coisa da inicialização é se a gente usa, por exemplo, a sintaxe de lista, mas a nossa lista pode estar com um número diferente do que a gente declarou. Então, eu criar int v 10 é criar um vetor de inteiros com 10 elementos. Mas se a minha lista é só 1, 2, 3, 4, se eu só falei 4 números, o que vai acontecer? Os outros elementos vão ser inicializados com 0. Então, se você precisa inicializar um vetor inteirinho de zeros, esse pode ser um jeito prático. Você pode só fazer entre colchetes 0, e aí automaticamente você garante que os outros elementos vão estar inicializados com 0. A gente tem sempre essa preocupação com a inicialização, porque se você não fizer isso, o seu vetor pode estar com algum lixo na memória, o valor inicial dele você não tem absolutamente nenhum controle sobre o que é, e isso pode dar problema em execução. Então, sempre garanta que você está inicializando as suas variáveis, e ainda mais no caso dos seus vetores. Por outro lado, quando a gente tem essa inicialização com a lista, às vezes você não quer esses zeros. Então, às vezes você cometeu um erro de colocar um número diferente de elementos entre a lista e a declaração do vetor, mas ele vai completar automaticamente com zeros. Então, toma cuidado para saber se é isso que você deseja ou não. Bom, agora que a gente falou então das formas de criar um vetor, a gente pode resolver aquele nosso problema que estava pendente de de calcular a média de vários números, mas ainda saber quais eram esses números. A gente pode resolver isso usando um vetor. Então, nessa formulação, a gente vai continuar resolvendo o mesmo problema, mas a gente vai criar um vetor x, esse vetor x com n casinhas, em que esse n é o número que foi digitado pelo usuário. E aí, a cada iteração que o usuário vai digitar um próximo número, a gente salva esse número na variável xi, na casinha i. Então, o usuário vai digitando e esses números vão ser salvos na casinha 0, casinha 1, até casinha n-1. A lógica para calcular a soma continua sendo a mesma. Então, soma mais igual a xi. Eu vou rodar, inclusive, o programa aqui, porque ele ilustra aquilo que eu falei. Eu esqueci de inicializar a variável soma, então o slide está ligeiramente ruim. Por sorte, não aconteceu nada, mas isso é um erro, porque poderia ter acontecido qualquer outra coisa com a variável soma. Então, antes de fazer as nossas iterações, vamos inicializar a variável soma. E aí, em cada iteração, soma recebe o valor anterior dela, mais o valor da casinha da posição i. No final das contas, a gente divide, a média vai ser a divisão entre a variável soma
e o número de números, se vocês me permitem a redundância, que foram digitados. E como a gente tem no vetor x, a gente está salvando cada um dos elementos, a gente consegue fazer um printf desse estilo. A média entre os elementos xi é o valor m. Então, o vetor x vai guardar essa informação de cada um dos números que o usuário digitou. Eu posso rodar esse programa, por exemplo, mantendo o mesmo exemplo, com 3 números, a média entre 2, 2 e 3. E aí o nosso programa sabe que a média entre 2, 2 e 3 vai ser 2,33. Mas percebe que a lógica dele funcionaria com qualquer número de elementos que o usuário gostaria de digitar. A gente consegue fazer a mesma coisa, de salvar o valor desses elementos digitados e depois mostrar para o usuário quando isso for de interesse. Então essa é uma solução possível, usando vetores para armazenar essa informação que o usuário digitou, informação individual e não só informação agrupada. Um ponto que ficou meio oscilante aqui nos últimos slides é que algumas vezes eu já fiz de um jeito bom e algumas vezes eu fiz de um jeito ruim. E o que é esse jeito bom e esse jeito ruim? Se vocês forem olhar alguns slides anteriores, quando eu declarei os vetores de números pares ou o vetor de números 1, o que eu fiz foi escrever pares 100 e uns 100. E isso é o que a gente chama de números mágicos. É um número que surgiu do nada no seu programa, que você não sabe por que ele está ali, e que se você quiser mudar esse número, isso pode dar um certo trabalho. Você poderia dar um substituir todos, mas aí o seu programa ia substituir todas as ocorrências do 100, inclusive em alguns lugares que talvez não faça sentido. Então, ao invés de você substituir tudo, a forma correta de você trabalhar é usar uma variável. Então, evitar esse tipo de sintaxe, a não ser que seja um caso extremamente simples e que você não vai reusar, mas enfim, realmente não é recomendável você criar vetores dessa forma, com um número entre colchetes. É muito melhor a gente criar com uma variável entre colchetes. Hoje em dia, com os padrões mais recentes da linguagem C, a gente consegue fazer inclusive o que estava no código anterior, em que o número n, o número de números que vão ser guardados, essa quantidade de números ela não é conhecida no instante da compilação. Na hora que você escreve o programa e que você compila o programa, você não tem nenhuma informação sobre qual vai ser esse número que o usuário vai digitar. É só baseado no número que o usuário digitou que você cria o vetor. Então, antigamente isso não era possível, você tinha que declarar previamente, na hora da compilação, o compilador já precisava saber o número de casinhas que o vetor ia ter, mas hoje em dia já é um pouco mais flexível a linguagem C e permite essa criação dos vetores no momento de execução do programa apenas. Em todo caso, seja lendo pelo que o usuário digitou, ou seja você definindo no seu código, é sempre uma política melhor você criar o vetor dessa forma. Tipo, nome do vetor, e aí o tamanho do vetor definido por meio de uma variável. Evitar então isso aqui. Podem acontecer alguns problemas em relação a esse uso de variáveis para definir o tamanho de um vetor, mesmo nas versões não em todas as versões, mas em algumas versões mais ou menos recentes da linguagem C. Então, por exemplo, esse código aqui, a princípio ele não soaria tão estranho. Eu tenho uma variável inteira n, e eu estou criando um vetor com 5 elementos. Mas se a gente for executar isso aqui, ele vai indicar um erro o tamanho variável como se o tamanho desse vetor estivesse variando. E aí a dúvida que fica é que isso é muito parecido com o que a gente fez antes. A gente tinha criado um vetor xn, mas tem a ver com a questão da lista. Se a gente não tivesse essa lista, se a gente estivesse criando um vetor an, e aí colocando na casinha 0 o valor 1, por exemplo, o nosso programa ia funcionar. Então, nessa versão de compilador que eu estou usando, tá? Na versão de vocês talvez seja um pouquinho diferente. Mas na versão que eu estou usando, com listas dá problema, com essas listas com chaves, enquanto quando você faz essa declaração mais explícita, não dá problema. Mas pode ser que você tenha problema já na criação desse tipo de vetor, se você estiver numa versão mais antiga de C.
Em todo caso, a forma recomendável que a gente tem para lidar com esse problema não é usar uma variável do tipo inteira, mas sim fazer com o comando define. Então, define n5. Esse comando define é uma instrução, ele não é exatamente um comando da linguagem C, ele é uma instrução prévia, ele vem antes da função main, ele é indicado por esse hashtag, esse jogo da velha, e não tem o ponto e vírgula no final dele por não ser um comando da linguagem. Quando a gente está trabalhando com esse comando define, a gente está trabalhando, na verdade, com o que a gente chama de uma constante simbólica. A constante simbólica não é exatamente uma variável. É como se o nosso programa fosse fazer um substituir todos, fosse percorrer todo o nosso código, e em cada lugar que tem o N maiúsculo, ele substituiria pelo número 5, mas é um pouco mais seguro do que a gente manualmente fazer essa substituição da variável. Então a recomendação é, para lidar com esses vetores cujo próprio tamanho é uma variável, uma boa política é usar o comando define para criar constantes simbólicas.